pessoal, tudo bem? Sou Ana Luísa Dias, aluna do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Embaixador Raul Fernandes, e você está no Fala Raul Podcast. Sou parda, tenho 14 anos, cabelos castanhos escuros, olhos castanhos, peso por volta de 80 quilos e tenho 1,77 de altura. Neste episódio semanal do nosso podcast, iremos falar sobre o cubo mágico. Você sabe o que é o cubo mágico? Não? Então embarque comigo nessa jornada. O cubo mágico, também conhecido como cubo de Rubik, é um quebra-cabeça mecânico tridimensional criado pelo escultor húngaro Erno Rubik em 1974. Desde então, o cubo mágico se tornou um dos brinquedos mais populares e desafiadores do mundo, com milhões de unidades vendidas em todo o planeta. Neste artigo, vamos explorar a história do cubo mágico, suas curiosidades e algumas técnicas para solucioná-lo. Em 1974, Erno Rubik criou o cubo mágico enquanto era professor de arquitetura na Universidade de Budapeste. Ele desejava auxiliar seus alunos na compreensão de conceitos de geometria e espaço tridimensional. Rubik levou um mês para criar a primeira versão do cubo mágico, que possuía 6 cores diferentes em cada face. Depois de misturar as cores do cubo, ele passou vários dias tentando solucioná-lo. Já em 1975, o cubo mágico foi apresentado na Feira de Brinquedos em Nuremberg, na Alemanha, e rapidamente se tornou um sucesso de vendas na Europa e nos Estados Unidos. Desde então, diversos campeonatos de cubo mágico foram criados e quebrados recordes mundiais frequentemente. Curiosidades sobre o cubo mágico. O cubo mágico tem 43 quintilhões, 252 quadrilhões e 3 trilhões e 274 bilhões e 489 milhões e 856 mil combinações possíveis. Existem 12 arestas, 8 vértices e 6 faces no cubo mágico. Em 2020, o cubista Yu Chengdu estabeleceu o recorde mundial para resolver o cubo mágico, que é de 3,47 segundos. Existem diversas variações do cubo mágico, como o Pyramix, o Megaminx e Square. Em 1982, a primeira competição oficial de cubo mágico foi realizada em Budapeste, na Hungria. Técnicas para solucionar o cubo mágico. Desde sua criação na década de 1970, o cubo mágico é um quebra-cabeça tridimensional que desafia a imaginação e a habilidade de pessoas de todas as idades. À primeira vista, resolver o cubo mágico pode parecer impossível, mas com prática e dedicação é possível solucioná-lo em poucos minutos. Agora abordaremos algumas das técnicas mais populares para solucionar o cubo mágico, tais como o método Fritz, método Hooks e método ZZ, além de algumas dicas valiosas para iniciantes. Método Fritz, também conhecido como CFOP, é uma técnica popular para solucionar o cubo mágico. Ele segue a abordagem de resolver a primeira camada, em seguida pela segunda e terceira camadas do cubo. O objetivo é alinhar todas as faces do cubo com a mesma cor. Para começar, o método Fritz, o cubista deve criar a cruz, que envolve a formação de uma cruz com as cores correspondentes na primeira camada. Na próxima camada, a F2L, First Two Layers, o objetivo é resolver as 4 peças de cada face da segunda camada. Na terceira etapa, o OLL, Orientation of the Last Layer, o cubista orienta as peças da última camada do cubo. E, finalmente, a quarta etapa, a PLL, Permutation of the Last Layer, é onde o cubista permuta as peças da última camada. Com o método Fritz, o cubista precisa memorizar muitos algoritmos, que são sequências de movimentos específicos. Esses algoritmos podem ser complexos, mas com a prática e a dedicação necessárias, o método Fritz pode ajudar o cubista a solucionar o cubo mágico em poucos minutos. É importante lembrar que o método Fritz exige muita prática e habilidade para ser dominado. Ele pode ser um desafio para iniciantes, mas a perseverança pode ajudar a alcançar resultados surpreendentes.
Método Hooks. O método Hooks é uma técnica de resolver o cubo mágico que difere o método Freed. Ele consiste em solucionar simultaneamente a primeira e a segunda camadas do cubo, antes de se dedicar à terceira camada. O método Hooks é conhecido por ser mais rápido e eficiente que o método Freed, mas exige mais prática e habilidade para ser dominado. A primeira etapa do método Hooks é a criação do bloco 1 × 2 × 3 na primeira camada, utilizando as peças que formam um bloco. A segunda etapa é a orientação da face inferior, em que o cubista orienta as peças da face inferior do cubo. Mas a terceira etapa é a criação do bloco 2 × 2 × 1 na segunda camada, utilizando as peças que formam um bloco. A quarta e a última etapa é a permutação da última camada, em que o cubista permuta as peças da última camada. Método ZZ. O método ZZ é uma técnica mais recente e foi desenvolvido como uma opção ao método Freed e ao método Hooks. Ele se concentra, em primeiro lugar, na resolução da última camada do cubo, antes de prosseguir para a resolução simultânea da primeira e segunda camadas. Embora seja um dos métodos mais avançados e desafiadores para serem dominados, o método ZZ pode ser extremamente rápido quando realizado corretamente. A primeira etapa do método ZZ é o OL Line, Edges Orient Line, em que o cubista orienta os 4 pares de arestas da última camada em uma linha. A segunda etapa é a EO, Edges Orientadas, em que o cubista orienta todas as arestas da última camada. A terceira etapa é a F2L, First Two Layers, em que o cubista resolve a primeira e a segunda camadas simultaneamente. E, finalmente, a quarta etapa é a OLL, Orientation of the Last Layer, e PLL, Permutation of the Last Layer, em que o cubista orienta e permuta as peças da última camada. O cubo mágico, também conhecido como cubo de Rubik, é um quebra-cabeça mecânico tridimensional, conforme eu havia dito no começo, e é um jogo muito divertido. Bom, e assim chegamos ao final de mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado e aproveite para deixar o seu comentário na página, seu link e compartilhar na nossa página. Um grande abraço e até a próxima!